Depois de um banho, Simone decidiu deitar-se com o telefone e abriu uma página de mídia social. Ela viu uma mensagem de Suelen, sua ex-colega de classe. "Olá, Simone", escreveu Suelen. "Sua mãe teve um derrame ontem e foi levada para o hospital. Pensei que você deveria saber. Eu a encontrei na rua e liguei para uma ambulância. Os médicos disseram que ela viverá, mas você sabe que depois dessa doença leva muito tempo para se recuperar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo." Simone voltou da reunião de pais na escola de sua filha Ariane, completamente chateada. Era uma noite de outono, com uma chuva fina e um vento gelado. Mas o frio que ela sentia por dentro era ainda mais intenso. O problema não era que Ariane, sua filha de 13 anos, não entendia matemática. Isso também era um problema, claro, mas algo que poderia ser consertado. O professor de Ariane até deu para Simone o número de telefone de um bom tutor. Na verdade, o humor de Simone piorou quando a professora de Ariane sugeriu organizar um evento para o Dia da Avó. Todos os pais apoiaram a ideia com entusiasmo. Alguns tinham uma avó, outros tinham duas. Simone permaneceu em silêncio. Ela não tinha ninguém para convidar. Os pais de seu marido haviam morrido há vários anos, e quanto aos seus próprios pais, era mais complicado. A palavra pai nunca existiu para Simone porque ele não estava em sua vida. E sua mãe, embora viva, não existia para Simone. Ela costumava pensar que teria sido melhor se sua mãe não a tivesse dado à luz, até que conseguiu escapar do inferno em que viveu desde o nascimento. Caminhando por uma rua escura, Simone se lembrou de sua amarga infância. Ela se lembrou de si mesma aos 5 anos, em algum lugar onde nasceu e cresceu, em uma pequena cidade. Ela realmente queria uma boneca naquela época, com um vestido brilhante e cachos exuberantes. Sua amiga tinha uma assim e Simone contou à mãe sobre a boneca. Sua mãe riu e disse rudemente: "É mais do que você merece. Desenhe uma boneca no papel e recorte. Você realmente não tem vergonha? Sua mãe te alimenta, te veste e você ainda não está satisfeita." A mãe de Simone gritava muito, inclusive palavras insultuosas. Simone não entendia muito bem a essência delas, só sabia que eram palavras desagradáveis. Talvez a palavra mais suave tenha sido pirralha, e ao longo de sua infância, ela ouvia isso com muita frequência dos lábios de sua própria mãe. "Ei, pirralha, por que você lavou o chão tão mal?" sua mãe perguntava quando voltava da fazenda. Aos 8 anos, Simone tentava limpar a casa depois da escola para agradar a mãe, mas em vez de gratidão, ouvia coisas assim. Aos 13 anos, ouviu de sua mãe bêbada: "Ei, pirralha, por que você está fazendo uma careta?" Simone nunca discutiu com a mãe ou tentou não responder a ela, pois sabia que se algo acontecesse, ela poderia apanhar. A garota não entendia por que a mãe a tratava assim. Aos 14 anos, ela não aguentou mais e perguntou por que a mãe não a amava. "Mas por que eu deveria te amar?" Carmen gritou com raiva. "Você arruinou toda a minha vida." Simone não conseguia entender qual era a culpa dela. Ela morava apenas com a mãe desde o nascimento e não conhecia o pai. Mas isso poderia ser culpa dela? A vizinha, a senhora Rosana, uma idosa gentil com quem a garota poderia discutir seus problemas, uma vez contou a ela uma história sobre sua mãe. Carmen já foi casada com um homem calmo e trabalhador chamado Cláudio. Eles viviam modestamente, ambos trabalhavam na fazenda e tudo era bom para eles. Mas Carmen não conseguia engravidar e Cláudio realmente queria um filho. Carmen decidiu traí-lo. Naquela época, havia alguns trabalhadores em sua aldeia que estavam reformando uma fazenda. Carmen se envolveu com um deles. Ela pensou que ninguém iria descobrir. Apenas algumas vezes, ela fugia com o amante quando Cláudio estava no campo. Mas o caso se espalhou e seu amante acabou por ser um tagarela. Logo, quase toda a cidade conhecia o seu segredo. Cláudio descobriu tudo. Ele não tentou resolver as coisas com Carmen, apenas juntou suas coisas e saiu da cidade, para onde, ninguém soube. Mais tarde, foi dito que ele estava trabalhando no norte e que ele havia morrido quando seu trator o esmagou. Carmen ficou perdida no começo, ela até chorou. Naquela época, ela se acalmou enquanto seu amante foi morar com ela. Só no inverno, ele voltaria para sua família e Carmen ficaria lá, lidando com as consequências.
Ela foi capaz de conceber uma filha, mas Carmen realmente queria a criança naquele momento? Carmen tentou abortar, mas eles a mandaram embora. Era tarde demais para fazer qualquer coisa, exceto dar à luz. Então Carmen decidiu deixar a filha na maternidade, mas o que as pessoas diriam? Ela estava com vergonha, então ela voltou para a vila com Simone do hospital. Mas o amor materno nunca apareceu e a cada ano que passava, ela passou a odiar sua própria filha mais. Ela a culpava pelo casamento fracassado, pela morte de Cláudio e pelo fato de que nenhum homem decente queria se casar mais com Carmen. Eventualmente, ela começou a beber, e sua raiva contra a filha só cresceu. Garotinha, você deve ser paciente, Rosana advertiu Simone depois de sua história. Uma mãe é uma mãe, você não pode escolhê-la. Logo você se formará e depois irá para a cidade onde encontrará um lugar para alugar e conseguirá um emprego, mesmo que seja apenas limpando o chão em um café ou hospital. Sua mãe não incomodará você, mas por enquanto, aguente. Simone ouviu a senhora Rosana e acenou com a cabeça em resposta. Ela compreendeu o motivo pelo qual a senhora Rosana havia sugerido que ela fosse para a cidade, pois seria mais fácil viver ali. Talvez Simone tivesse seguido o conselho de Rosana, mas um incidente no verão mudou tudo. Carmen trouxe outro namorado para casa, que também era seu companheiro de bebida. Eles beberam e se divertiram na cozinha, mas depois o homem começou a gritar com Carmen, dizendo que ela era feia e velha e que sua filha era verdadeira beleza. Simone, que havia acabado de completar 17 anos, estava sentada na sala, encolhida em um canto, com medo de se mover. Ouvindo essas palavras, Carmen ficou furiosa. Ela expulsou o homem e depois atacou Simone com seus punhos. Simone já havia lidado com o abuso de sua mãe antes, mas daquela vez, Carmen estava completamente fora de controle. Ela bateu em Simone o mais forte que pôde. Simone conseguiu escapar e correu para a senhora Rosana. A senhora idosa confortou e elas ficaram juntas naquela noite. Simone decidiu fugir daquele lugar. Ela não queria ir para a cidade mais próxima, como a senhora Rosana sugeriu, pois sabia que sua mãe a encontraria lá e nunca a deixaria em paz. Simone queria ir para a cidade, especialmente porque ela leu no jornal local sobre um recrutamento para estudantes que forneciam dormitórios. Simone entrou furtivamente em sua casa à noite, ouvindo sua mãe roncar. Ela respirou aliviada, sabendo que sua mãe não acordaria até de manhã. Ela calmamente reuniu seus documentos e pertences e foi até a senhora Rosana para compartilhar seus planos. Oh, coitadinha, disse a senhora idosa. Como você chegará à cidade e como vai morar lá sem dinheiro? Não tenho dinheiro, admitiu Simone. Mas vou tentar entrar furtivamente no trem, sei que as pessoas por aqui fazem isso. A senhora Rosana bufou. Bem, talvez você consiga chegar à cidade, mas do que você viverá? Vou trabalhar, respondeu Simone. A idosa pensou por um momento, suspirou e foi para seu quarto. Ela vasculhou no guarda-roupa por um tempo e depois tirou algumas notas de dinheiro para Simone. Naquela época, deveria ter sido suficiente por um mês. Senhora Rosana, você não deveria fazer isso, disse Simone. Eu deveria e eu quero, disse a senhora Rosana com firmeza. Vá para longe daqui, minha querida. Talvez você possa mudar seu destino. Obrigada, sussurrou Simone, emocionada. Eu vou te devolver quando eu puder. A senhora Rosana sorriu gentilmente e balançou a cabeça. Simone tomou o trem para a cidade logo pela manhã. Tudo correu como planejado. Ela conseguiu se matricular na escola, encontrou um lugar no dormitório e até conseguiu um emprego limpando as áreas comuns dos prédios de apartamentos. No entanto, ela quebrou uma promessa. Nunca devolveu o dinheiro à senhora Rosana. A mulher de bom coração morreu no outono daquele ano. Simone soube disso quando sua mãe veio visitá-la pela primeira e última vez. Acontece que a senhora Rosana havia contado a Carmen aonde Simone tinha ido. Mas Carmen não foi porque estava preocupada com a filha. Ela queria levar Simone para casa porque precisava de mão de obra gratuita para limpar a casa, cuidar das galinhas no quintal, trabalhar no jardim e fazer outras tarefas. Felizmente, a administração da escola, ao ver Carmen e perceber seus motivos secretos, não permitiu que ela levasse Simone de volta. Simone decidiu com firmeza que nunca mais voltaria para a mãe. Ela estava farta de sua mãe. Não foi fácil para ela no início na grande cidade, mas Simone deu o seu melhor. Ela estudou e trabalhou,
Conseguiu outro emprego em uma fábrica depois da escola e alugou um pequeno apartamento com uma amiga. Então, ela conheceu Maicon, um cara legal que trabalhava como mecânico na fábrica. Eles se casaram e começaram a morar juntos. Pela primeira vez em sua vida, Simone sentiu que não estava sozinha e que agora tinha apoio e segurança na forma de uma pessoa próxima. Simone e Maicon mudaram-se para a casa dos pais de Maicon quando a fábrica fechou e todos foram mandados embora. Os pais de Maicon estavam felizes que seu filho e a nora vivessem com eles. Eles eram boas pessoas e ajudaram Simone. Os dois ficaram muito felizes quando sua neta Ariane nasceu. Eles eram como pais para Simone e ela ficou totalmente arrasada quando eles foram mortos em um terrível acidente. Um caminhão bateu em um ponto de ônibus e os dois morreram. Muito tempo se passou desde então. Ariane cresceu, Maicon encontrou um bom trabalho em um canteiro de obras e Simone trabalhou como vendedora em uma mercearia. Eles levavam uma vida simples, sem luxo, mas estavam satisfeitos. Simone nunca pensou que se tornaria uma boa esposa e mãe amorosa, pois não teve em quem se espelhar enquanto crescia. Por mais que tentasse não pensar em sua mãe, tudo o que sabia era que Carmen continuava morando na mesma vila, bebendo e não pensando em sua filha. Se alguém perguntasse sobre Simone, Carmen a cobriria de palavrões, dizendo que ela era ingrata e havia fugido, abandonando a mãe. Simone soube disso por meio de sua ex-colega de classe Suelen, que ainda morava na mesma cidade e era vizinha de Carmen. Voltando para a casa da escola, Simone lembrou-se de tudo isso. Parecia que tinha mãe, mas não tinha. Carmen nunca tinha visto Ariane. Que tipo de avó ela era? Os outros alunos cantariam músicas para suas avós, mas Ariane simplesmente não tinha ninguém para fazer isso. Os aromas mais deliciosos vinham da cozinha. Eles jantaram, Ariane correu para seu quarto e Simone finalmente compartilhou suas preocupações com o marido. Maicon encolheu os ombros. Nossa filha não é a única a crescer sem avó. Ela saberá como lidar com Simone. Sim, você está certo, Simone acenou com a cabeça. Provavelmente estou exagerando. Ariane não sabia nada sobre Carmen ou a infância de sua mãe porque a Simone decidiu poupar a garota dessa triste história e apenas disse que ela não falava com sua mãe há muito tempo. Mas tudo mudou em uma noite de sábado em novembro. Depois de um banho, Simone decidiu deitar-se com o telefone e abriu uma página de mídia social. Ela viu uma mensagem de Suelen, sua ex-colega de classe. Olá, Simone, escreveu Suelen. Sua mãe teve um derrame ontem e foi levada para o hospital. Pensei que você deveria saber. Eu a encontrei na rua e liguei para uma ambulância. Os médicos disseram que ela viverá, mas você sabe que depois dessa doença leva muito tempo para se recuperar. Deixe-a se recuperar. Obrigado por avisar, escreveu Simone. Em seguida, chamou seu marido, que estava no sofá, sonolento. Simone explicou a situação a ele, dizendo que não queria visitá-la. Maicon, como se estivesse acordando de um sonho, disse inesperada e decisivamente. Simone, ela é sua mãe. Uma mãe que me odiou e me tratou como um cachorro, disse Simone amargamente. Maicon, não posso perdoá-la. Suelen disse que não há ameaça à sua vida, ela se recuperará e começará a beber de novo. O que vai acontecer com ela se ela não se recuperar? Simone, devemos cuidar dela para não nos culparmos depois, disse Maicon. Eu nem vou pensar nisso, respondeu Simone. Ela se lembrou de suas ofensas de infância e insultos. Poderia algo assim ser perdoado? Nos dias e semanas seguintes, Simone teimosamente fingiu que nada aconteceu, embora os pensamentos de sua mãe e como ela estava não a deixassem descansar. Suelen escrevia regularmente, dizendo a ela que Carmen ainda estava no hospital. Maicon perguntava sobre notícias, mas Simone dava desculpas dizendo que ela ainda estava no hospital e que só sabia disso. Então Suelen escreveu que a mãe de Simone teve alta. Simone, eu entendo que você tem dificuldade nos relacionamentos com sua mãe e que você tem motivos para não a amar, mas ela ainda é sua mãe, escreveu Suelen. Você deveria vê-la agora. Ela mal consegue andar e fala com dificuldade. Já é inverno lá fora. Nós, os vizinhos, estamos ajudando-a tanto quanto podemos. Estamos esquentando a casa e trazendo comida para ela, mas temos nosso próprio trabalho. Entenda, se houvesse uma assistente social, não haveria problema, mas não há nenhuma em nossa vila. Talvez você pague alguém para cuidar de sua mãe. Depois de ler a última frase,
Simone protestou em voz alta. Pagar pela minha mãe? Ela se lembrou do dinheiro que a falecida senhora Rosana deu a ela para se estabelecer na cidade. Não foi minha mãe, mas sim uma vizinha que me ajudou, pensou Simone. Além disso, ela se lembrou de como limpava o chão à noite para ganhar pão e de como comia esse alimento, bebendo água. Minha mãe não se importava comigo, ela não vai receber um centavo de mim. Maicon ouviu isso e levantou as sobrancelhas, perguntando o que estava acontecendo. Simone mostrou a ele a mensagem de sua ex-colega de classe. Mas ela está certa, ele acenou com a cabeça. Precisamos encontrar alguém para ajudar sua mãe. Simone ficou com raiva. Isso não vai acontecer. Simone, ela teve um derrame, provavelmente não será capaz de lidar com as bebidas, duvidou Maicon. Mas ela ainda é sua mãe. Ela está viva. Se minha mãe ainda estivesse viva neste mundo. Não compare, interrompeu Simone bruscamente. Sua mãe era uma mulher maravilhosa, ela foi como uma mãe para mim. Minha mãe biológica me chamou de pirralha e outros nomes desagradáveis. Você nem imagina como era doloroso ouvir. Perdoe-a, sugeriu Maicon. Não posso e não vou, respondeu Simone. Prefiro ligar para o escritório distrital de serviços sociais hoje e perguntar sobre a casa de repouso. Deixe-a morar lá. Simone e Maicon não sabiam que Ariane estava se aproximando da porta. A menina ouviu tudo que seus pais estavam dizendo. Mãe, falou Ariane de repente. Então você quer enviar sua própria mãe, minha avó, para uma casa de repouso? Isso é possível? Você não tem se comunicado com a vovó há muitos anos e não me contou nada sobre ela. E agora você quer se livrar dela? Simone virou-se bruscamente para a filha. Ela não queria que a menina soubesse de tudo, mas o que ela poderia fazer? Querida, disse Simone, você ainda é jovem e há muitas coisas que eu não posso te contar, mas acredite em mim, será melhor assim. Melhor para quem? Chorou Ariane. Você nunca pensou que eu poderia te enviar para uma casa de repouso também algum dia? O que você está dizendo? Exclamou Simone. Ariane, você não pode me julgar agora. Essa mulher só me deu à luz e então só me insultou. Eu fugi quando tinha 17 anos porque ela bateu em mim e seus pretendentes bêbados me assediaram. Depois de dizer isso, Simone ficou em silêncio, percebendo que talvez não devesse ter contado tudo isso para sua filha. Ariane, que cresceu com amor e cuidado, dificilmente poderia acreditar que sua avó poderia agir dessa maneira. Mas isso foi há muito tempo, talvez ela tenha se arrependido, disse Ariane de repente, sensivelmente. Por alguma razão, Simone não acreditava nisso, mas as palavras de sua filha plantaram uma semente de dúvida. Durante a noite, ela não conseguia parar de pensar em sua mãe. Não importa o que fosse, ela ainda era sua própria carne e sangue. Vamos para a vila amanhã, sugeriu Maicon quando eles estavam indo para a cama. Nós não vamos decidir nada ainda, vamos apenas ver como sua mãe está vivendo. Ok, concordou Simone inesperadamente. No dia seguinte, Maicon tirou um dia de folga do trabalho, Simone mudou de turno e eles partiram em seu carro velho. Simone estava perdida em pensamentos, se perguntando o que havia acontecido com a vila. Ela não estava lá há muitos anos, e o mais importante, como seria o encontro com a mãe dela? Se ela tentasse insultá-la de qualquer maneira, ela a mandaria para uma casa de repouso sem pensar duas vezes. A porta de madeira rangeu fortemente quando Simone a empurrou para abrir. Ela congelou por um segundo e entrou. Tudo estava bagunçado e sujo. Simone involuntariamente fez uma careta. Simone, sussurrou Carmen baixinho. Simone ficou sem resposta, e então, Carmen deixou de lado os trapos e sentou-se na cama com dificuldade. Você me reconheceu? Perguntou Simone em uma voz trêmula. Claro, minha querida, Carmen respondeu com mais clareza, mas lentamente. Só que eu não esperava ver você. Estou feliz em conhecer seu marido. Maicon acenou com a cabeça em resposta. Você também tem minha neta, disse Carmen. Me diga, o que aconteceu com você? Bebeu até ter um derrame? Perguntou Simone. Carmen encolheu os ombros e abaixou a cabeça. Simone, me perdoe, disse ela, enxugando as lágrimas de seu rosto enrugado com uma mão trêmula. Eu me sinto tão culpada na sua frente. Isso é meu castigo por maltratar você. Me afogava no álcool sempre que lembrava do que fiz a você.
Simone ouviu sua mãe e permaneceu em silêncio. Ela de repente percebeu que não havia ressentimento, apenas pena por aquela velha infeliz. Ok, mãe, chega de lágrimas. Vamos nos preparar, disse Simone. Para onde irei? Para a casa de repouso que Suelen contou. Carmen baixou os olhos e ficou em silêncio. Não, Maicon de repente quebrou o silêncio. Vamos para nossa casa. Temos 3 quartos, espaço suficiente para todos, e você não pode ficar desacompanhada. Simone olhou para o marido com surpresa. No entanto, ele sempre havia sido um homem sábio e gentil. Talvez seja por isso que ela o amava. Apenas lembre-se das minhas palavras, se você beber e for rude, não vou tolerar isso, disse ela à mãe. Eu entendo. Não farei mais nada de ruim. Vou te ouvir em tudo, Carmen sussurrou e então adicionou. Obrigado e me perdoe. Simone não disse nada em resposta. Eles recolheram os escassos pertences de Carmen. Simone dirigia ocasionalmente, olhando para sua mãe silenciosa no banco de trás e percebeu que estava fazendo o certo. À frente estava o caminho para casa e depois uma longa jornada de perdão. Qual seria a sua atitude no lugar de Simone? O que você diria para sua mãe? A perdoaria de início? Para onde a levaria? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.